Muito boa tarde. Peço desculpa, eu queria fazer uma pergunta. Sabe onde fica Tormes? Sei, sim, senhor. Fica aqui na freguesia Santa Cruz, Concelho de Baião. É nosso concelho, muito bem. Exatamente. Tem dois acessos, um aqui por Santa Cruz, outro aqui por Eirice, junto à garagem Soares Oliveira. Minhas senhoras, muito bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Sabe onde é Tormes? O senhor vai por aqui acima, chega ali ao cruzamento, vira à direita. Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer-lhe uma pergunta. Diga, por favor. Sabe onde é Tormes? Sei, sim, senhor. Como é que se vai para lá? Ora, os senhores agora vão fazer o seguinte. Os senhores apanham esta estrada aqui e a estrada vai começar a descer um bocado. E depois há uma subida, começam a subir e chegam a um cruzamento que há um que vira à direita e há outro que vira à esquerda. Os senhores viram à esquerda, vão sempre acima, sempre nessa estrada vocês vão encontrar a casa. E diz lá, Casa de Tormes. Muito bem. Como viram, eram grupos de populares que estavam no caminho. O primeiro eram umas pessoas que estavam à espera do comboio em Mosteirô. O segundo esperavam a passagem da caminhonete do pão. E o terceiro eram 3 trabalhadores do granito que estavam ali a fazer uma casa. Fiz sempre a mesma pergunta. Faz favor, o senhor importava-se dizer uma coisa? Os senhores sabem onde é Tormes? E acho que ouviram a resposta. Todos sabiam onde é Tormes. Sim, senhor, o senhor vai por aí acima, não sei o que e tal. Bem, eu também sabia, por isso eu não estava muito interessado na resposta. Eu queria era ver esta coisa espantosa. Toda a gente sabia onde é uma terra que não existe em parte alguma, porque Tormes simplesmente não há. Não há Tormes. Não há Tormes. Não há Tormes. E como é que eles sabiam onde é Tormes? Isto é curioso, é das coisas mais curiosas da nossa cultura. Tormes foi inventada por essa de Queiroz, neste livro, um livro célebre, A Cidade e as Serras. Ele inventou aqui, neste sítio que realmente é Santa Cruz do Douro, inventou um lugar maravilhoso a que ele pôs o nome de Tormes. Também isto é curioso. Até hoje ninguém explicou como é que ele inventou essa esquisita palavra, nem é bonita. Tormes. Tormes. Mas Tormes não quer dizer nada. Eu acho que é um francesismo, que ele, qualquer coisa em França, lhe inspirou esse Tormes. De qualquer maneira, ele inventou Tormes, Quinta de Tormes, foi aqui para Tormes que veio realmente o seu príncipe, fugido da cidade, refugiou-se nas serras. E vejam como isto é curioso e até que ponto a cultura faz nascer a realidade. Um escritor, há 100 anos, inventou um lugar a que pôs o fantasioso nome de Tormes. E todo o povo desse caminho, desde o Douro até cá acima, me soube dizer: Tormes, olha, é ali. E onde é que a casa do Essa? A casa do Essa é lá, em Tormes. É o poder da cultura. Reparem que é um caso em que a ficção tem mais força que a realidade. Tormes, eu disse, não existe, já não é verdade. Agora Tormes existe. Este é o palheiro. Essa de Queiroz esteve aqui. Aquela era a mó de que ele fala na cidade e nas serras. Este é o palheiro que o Jacinto viu. E é curioso, há tantos casos em que a situação é exatamente a inversa. Eu estou-me a lembrar de Pedro e Inês. Ali, a verdade aconteceu.
Só que hoje toda a gente a esqueceu. Aqui a realidade foi o povo que a inventou. Bom, mas é num outro drama, é no drama da casa dessa de Queiroz que eu lhes queria falar. Essa de Queiroz veio aqui pela primeira vez em maio de 1892. Bom, eu estou aqui, estou a falar-lhes em maio de 1996. Portanto, a descrever um encontro de há 104 anos. Essa ficou absolutamente deslumbrado com a paisagem, e com razão. Escreve à mulher, porque a mulher tinha ficado em Paris. Aliás, a quinta era da mulher, não era dele. Mas ele escreve à mulher e diz-lhe isto: a quinta é toda em socalcos. Logo adiante da casa, o monte desce até ao Douro. Logo por detrás da casa, o monte sobe até aos cimos onde há uma ermida. O que sobe e o que desce é tudo admirável, de vegetação, de verdura, de águas, de sombras, de belas vistas. Isto quanto à quinta. Agora, a casa decepcionou muito. Ele, da casa, diz isto: enquanto a casa é feia, muito feia, e à fachada mesmo pode aplicar-se à injustiça a designação de hedionda. Tem um arco enorme e por baixo dele duas escadarias paralelas que são de um mau gosto incomparável. Como solidez, é perfeita. Bom, o arco lá está, as escadas lá estão. Eu hoje olho para aquilo e não percebo porque é que essa terá achado aquilo de um mau gosto incomparável. E entendo. Ele estava a sonhar com aqueles nobres solares de granito em que há duas escadarias que sobem e se encontram num patamar com estátuas diante da fachada nobre. Ora bem, é por isso esta palavra paralelas é uma palavra cheia de amargura. As escadarias do seu solar, em vez de serem os nobres graus de granito, não, são duas escadarias paralelas. É que isto era uma simples casa de lavoura. Esta entrada ao lado das escadarias era por onde entravam os carros de bois carregados com as uvas da vindima que iam lagar nos lagares que estavam por debaixo da casa. Ainda hoje aqui no portão da entrada se encontra o sulco que os carros deixaram. Uma outra pergunta que eu fiz àqueles meus amáveis informantes do caminho é se sabiam onde era a casa de essa de Queiroz. Bom, e todos disseram: é lá, é em Tormes. Estamos, portanto, em frente da casa de essa de Queiroz. Mas da casa dessa de Queiroz, porquê? Ele nasceu aqui? Não, ele não nasceu aqui. Coitadito, ele acho que nasceu na Póvoa de Varzim, um nascimento tão aflitivo
que, quando o levaram a batizar, nem padrinhos tinha. E o velho padre tinha que arranjar um padrinho, porque é obrigatório ter padrinho. Sabem quem foi o padrinho do Bessa de Queiroz? O senhor padre foi à imagem do Jesus dos aflitos, tirou-lhe da fronte o resplendor e tocou com ele na face do bebê. O maior escritor português de todos os tempos era afilhado do resplendor de prata do Senhor Jesus dos aflitos. Não foi aqui que ele nasceu. Bom, mas então foi aqui que ele morreu. Morreu aqui? Também não. Isso pensava ele. Mas nunca teve dinheiro para arranjar esta casa. Morreu longe, no exílio. Ele começou a agonizar na Suíça. Foi morrer à casa alugada em Paris. E depois veio no navio alugado, por acaso se chamava África, até ao Tejo, onde o desembarcaram para um jazigo alugado no Alto São João. Essa de Queiroz nunca teve uma casa para ele. Bom, mas afinal, qual foi a relação de Essa de Queiroz com esta casa? Isso leva-me a falar-lhes, é claro, da vida do Essa de Queiroz. Há quem diga que a vida de um escritor não tem nada a ver com a obra dele. Eu realmente penso o contrário. Neste caso, então, penso que o nascimento de Essa de Queiroz explica inúmeros aspectos da obra do grande escritor. Aquele humor cáustico, aquela amargura sufocada que há em tantas das suas páginas e que realmente as fazem geniais, tudo isso se pode explicar pelo nascimento. Essa nasceu em 1845, nasceu na Póvoa de Varzim. A mãe era uma jovem de 19 anos, a jovem Carolina era filha de um sujeito que tinha tido a sua importância, mas já tinha morrido. Era o Coronel Essa. O Coronel Essa era lá o comandante do regimento. Morreu, ficou aquela pequena, é nessa altura que aparece o Sr. Queiroz, que era o delegado do Ministério Público, em Ponte de Lima, um belo rapaz, na flor da vida, conheceram-se e inesperadamente aparece um menino. Bom, isto, ninguém contava com isso. Ninguém contava com isso. Vou-lhes ler um documento que para mim é um documento acabrunhante, que é a carta que o pai de Essa de Queiroz escreve à mãe de Essa de Queiroz 2 dias depois do miúdo ter nascido. A carta diz isto: Senhora, recebi carta de meu pai que novamente me recomenda a criação do meu filho e se me oferece para mandá-lo criar no Porto, em companhia da minha família, quando a senhora nisto convenha. Espero, pois, a sua resposta para nessa inteligência escrever a meu pai. Ele me recomenda igualmente, e eu também o desejo, que no assento de batismo se declare ser meu filho, sem, todavia, se enunciar o nome da mãe. Isto é essencial para o destino futuro do meu filho e para que,
no caso de se verificar o meu casamento consigo, o que talvez haja de acontecer brevemente, não seja preciso alguma justificação de filiação. Espero se ponha ao nosso filho o meu ou o seu nome, conforme deve ser. Adeus. Acredite sempre nas minhas sinceras convicções, e agora mais do que nunca, Queiroz. Esta carta tem sido muito... o livro que lhes li, quero indicá-lo, que realmente é um dos bons livros que nós temos sobre essa, é a vida e obra dessa de Queiroz, do João Gaspar Simões. Esta carta tem sido muitas vezes lida e acho que nunca ninguém a leu bem lida. Dizem que foi o pai do Essa que deu ordem para não figurar o nome da mãe, para que um dia se pudesse legitimar o filho. Não é isso que ela diz. O que diz é que é essencial que do registro de nascimento conste o nome do pai, porque se isso não acontecer, é mais difícil legitimar o filho, mesmo no caso de casamento. O que não consta é o nome da mãe, porque, e isso sabe-se por cartas publicadas já nos anos 70 do nosso século, a rapariga, que não esperava o nascimento do miúdo, não esperava engravidar, daquele encontro um bocadinho furtivo, ficou tão desvairada, tão fora de si, que não assumiu o filho, não o queria ter, não lhe quis dar o nome, nunca quis que se soubesse que ela tinha tido aquela criança. O pai do Essa não reconheceu que tinha tido um filho e, como se dizia no tempo, era preciso reparar o dano causado. E 4 anos depois casou com a mãe do Essa. Casou, continuaram a ter filhos, mas aí dá-se uma coisa absurda. Os filhos que nascem depois do casamento são criados em casa, acarinhados, amados, como verdadeiros filhos do casal. O que tinha nascido antes do casamento é escondido de toda a gente, para ninguém saber que aquela senhora era mãe solteira. É escondido, anda lá por escolas, longe, nunca teve a doçura de um lar, nunca conheceu nem o pai, nem a mãe, nunca, a não ser quando já era assim um rapazote. E eu acho que isso marcou a vida inteira. É isso que explica que um homem que nem sequer teve mãe tenha considerado tão importante ter uma casa, uma grande casa, porque de certo modo a nossa casa é outra vez nossa mãe. Bem, o pai Queiroz foi promovido de delegado a juiz, cumpriu a palavra dada, pagou os estudos do filho, formou-o em Coimbra. Agora, quanto a legitimá-lo, isso é que só o fez nas vésperas do casamento do rapaz. Porque o rapaz acabou casando muito bem, nem mais nem menos, com uma senhora, o nome era Dona Emília de Castro Pamplona Rezende, entre parênteses, era filha do conde de Rezende, portanto, da mais alta nobreza do país. Logo que morreu depois a condessa de Rezende, o nosso Essa exigiu partilhas, e é aí que ele consegue que lhe seja atribuída esta casa em Santa Cruz do Douro. É claro, ele quando chegou aqui ficou desanimado, mas tinha um sonho, era transformar isto numa magnífica mansão senhorial, com móveis, com alcatifas, Nunca teve dinheiro para isso, coitado. O Essa
foi sempre um pobrete. Ele, quando ficou com a casa, a primeira coisa que teve que fazer foi uma hipoteca de 8 contos. Mas 8 contos sobre a quinta, ele, nessa altura, diz ele que uma boa galinha, uma galinha com carne no peito das melhores, custava 10 tostões. Como agora custa 1 conto e 200, faço a conta, e os 8 contos davam 10.000 contos de agora. Coitado, fez a hipoteca para pagar as contas do alfaiate. Quem deve dinheiro ao alfaiate, como é que pode fazer uma casa? Ele morreu sem esse sonho de fazer aqui uma grande casa. Não fez o sonho na pedra, mas fê-lo na obra. Toda o romance A Cidade e as Serras, quando o Jacinto volta de Paris e sobe essa serra a dizer que beleza, chega aqui, se instala aqui, isso é o sonho literário de Eça de Queiroz. Penso que a cidade é o seu tempo antigo, de filho de uma incógnita. A serra é agora o seu tempo presente, de fidalgo aparentado com os condes de Rezende. Coitado, trabalhou, ele trabalhava como um negro, escrevia tudo, escrevia artigos, escrevia romances, massacrava os editores para lhe pagarem, com o sonho de fazer esta casa, e nunca o pôde fazer. Vou-lhes mostrar a última morada dessa de Queiroz. E lá ficou, num jazigo emprestado do Alto São João, perto de 90 anos. Entretanto, aqui, em Santa Cruz do Douro, em Tormes, permaneceu a ação e a presença dessa de Queiroz. A filha Maria tinha 13 anos quando ele morreu. Veio instalar-se aqui e dedicou a vida inteira à memória de seu pai. E é desse lado, da família que vem para Tormes, que se deve que essa tenha podido encontrar aqui a sua derradeira morada. Eu estou diante dela, é uma grande pedra de granito, grande, eu já medi, tem 6,5 palmos de largo e 14 de comprido, e diz: aqui descansa entre os seus José Maria Eça de Queiroz. Fica ainda uma dúvida no meu espírito, entre os seus. Mas quem seriam aqueles que Eça considerava os seus? O homem que a mãe rejeitou, criado por uma ama de leite. Os seus seriam os seus castanheiros em flor? Seriam os seus projetos para a grande casa de Tormes? Seriam apenas os seus sentimentos mais queridos? Eu sinto-me bem a acabar o programa aqui, diante do túmulo dessa, junto de uma neta dele, a senhora Dona Maria da Graça Salema de Castro, que é neta por afinidade, casada com um filho dessa filha Maria, e que também ela veio para aqui. Também ela foi a herdeira da Quinta de Tormes, foi e já não é, porque a deu inteiramente a uma fundação que possa perpetuar para sempre o nome do maior escritor português do nosso século XIX.